Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa quarta aula do nosso projeto Sementes das Ruas. Vocês lembram que na aula passada a gente fez os estêncios, o tacelado do tucano e o estêncio monocromático, que é o único do tucano. Na aula de hoje, a gente vai pôr em prática a nossa pintura, vamos fazer as artes usando os estêncios que nós fizemos. No caso de vocês, usando a arte que vocês fizerem, independente de ser um tucano ou uma outra figura qualquer que vocês se identifiquem, tá? Mostrando o que a gente fez na aula passada. Nós fizemos o desenho do cara tucano, né, o recorte todo desse estêncil único, né, que vai ser o nosso monocromático. E fizemos também o nosso tacelado, tá vendo? Aqui tem o bico, o olhinho, os pezinhos. Aqui tem a barriguinha e o galho. 3 formas, tá, gente? E aqui tem todo o corpinho dele, tá? Então, esse é o nosso tacelado e o outro é o monocromático, que é o único, tá? Algo importante, antes de nós darmos início à nossa aula, é o seguinte: vocês podem usar o suporte que vocês quiserem. Se tiver uma tela, um tecido, uma madeira, não tem problema. Eu vou usar como suporte o papel craft, tá? Gramatura 220. Vou usar uma folha inteira. Os sprays, eles têm algo que é muito técnico, que é importante eu estar passando para vocês. Comprou o spray? Como esses sprays específicos para arte grafite, eles têm muito mais pigmento do que solvente. Então, o que acontece? Eles precisam ser muito bem chacoalhados, né? Para poder a tinta, que é muito grossa, se misturar com pouco solvente que tem. Então, todas as vezes que vocês forem utilizar o spray, é importante chacoalhar. Então, sempre eu estou chacoalhando os sprays. E olhem bem esse barulhinho que vocês vão ouvir, tipo uma bolinha. Quanto mais alto vocês ouvirem essa bolinha, melhor está a sua tinta para ser usada. Olha, esse barulhinho é bom. E é assim, gente, é chacoalhar sem medo de ser feliz, tá? Então, nesse caso aqui, eu tô ouvindo bastante forte. Significa que a minha tinta tá ok, tá? Antes de usar, é importante vocês saberem que existe algo dentro da lata que é uma força que faz a tinta sair pelo biquinho, ou seja, pelo caps, né? Que é a pressão da lata. Existem latas que têm mais pressão e essas que são mais próprias para arte grafite, elas têm menos pressão. Por quê? A tinta vai sair um pouco menos forte. Então a gente vai ter mais facilidade na hora de fazer o desenho. Mesmo assim, para quem tem um outro spray qualquer aí, chacoalhou, eu vou colocar o meu spray totalmente na vertical, de cabeça para baixo, e vou apertar. No início ele vai sair um pouquinho de tinta, tá? Mas depois para de sair a tinta e você vai olhar e você vai ver que só está saindo o arzinho. Esse arzinho é a pressão que está saindo. Cuidado, gente, não pode tirar todo o ar. Então, na hora de tirar o arzinho, tira mais ou menos uns 10 segundos, 20 segundinhos. Essa lata não precisa ficar tirando pressão, mas eu estou ensinando porque vai que vocês, de repente, tem uma lata daquelas comum, aí tem muita pressão, tem que tirar. Eu seguro apertado, olha, no início ele sai tinta. Olha agora não está saindo, olha, eu coloco a mão e a minha mão sai limpa. O que está saindo aqui é a pressão, tá? Eu não vou tirar muito porque essa lata, ela já vem com pouca pressão, tá? Então, é assim que vocês tiram o excesso da pressão da lata do spray. Facinho? Sobre os caps, assunto para a próxima aula, importante, assistam aula por aula, importante, tá bom? Vamos começar com o nosso estêncil, o tacelado, tá? Fita é importante, tá, gente? Para vocês trabalharem com uma certa segurança. Então, vamos começar pelo corpinho. Eu vou pegar o molde do corpinho do tucano. Vou colocar ele mais aqui nesse cantinho, tá? Centralizem para aproveitar o papel, porque isso aqui vai virar uma linda obra de arte, tá? Vocês vão poder montar depois. Vocês estão vendo, ó, que eu deixei uma borda bem grande em volta aqui, justamente para o spray não ir para a lateral. Isso facilita para vocês. O corpinho dele, eu vou, acho que, trabalhar com esse verde musgo. Vocês vão usar as cores que vocês quiserem usar, tá?
Sempre chacoalhar. Verde musgo, e vou trabalhar com um pouquinho de amarelo para dar uma luz. Eu vou dar com esse fluorescente, esse laranja fluorescente. Então, o que você vai fazer? Segura aqui. Se não quiser segurar, pode ir direto. Eu gosto de segurar, tá? Espera sair a tinta aí, saiu. Eu gosto de ficar dando assim, batidinhas, mas pode ser assim? Pode, não tem problema nenhum, tá? Depois que eu mandei, quero jogar um pouquinho desse laranja, só para dar uma certa luzinha em um ponto, um cantinho. Aí isso aqui é técnica, com o tempo vocês vão aprendendo, tá? No caso, como não tem contorno, é legal dar uma certa escurecida com o preto em alguns locais, principalmente nessas lateraisinhas assim, uma coisa muito suave. Só para dar um destaque, tá? Já consegui aqui o quê? O corpinho do meu tucano. O próximo que eu vou trabalhar agora vai ser a barriguinha. Vocês vão ter que encaixar essa barriguinha aonde está faltando? Aqui, né? Então, o importante é vocês estarem encaixando sempre no local certo. Isso vocês fazem como? Primeiro coloca a fita aqui na parte de cima, que a fita não vai deixar o stencil sair do lugar. Encaixa literalmente aqui, tá? Você vai encaixar nessa barriguinha aqui. Só um pouquinho. Quando você ficar com dúvida, como eu fiquei, é normal ficar com dúvida, vocês vão pegar o quê? Vocês vão pegar aquele desenho. Vocês lembram o desenho do tucano? É muito importante ele estar perto, porque se vocês ficaram com dúvida, vocês podem até fazer melhor. Vocês podem colocar ele do lado aqui, ó, porque é importante vocês estarem olhando, para não ficar com dúvida, tá? Na hora de colocar aqui. Aí eu vou fazer essa barriguinha aqui agora. Ah, tá. Agora fica mais fácil para mim, porque eu vi que ele não é embaixo aqui, ó, ele tem um espacinho para cima, um espacinho. Achou o espacinho? Vem aqui e sobe um pouquinho. É meio difícil, tá, gente? Mas normal. E aí você vem, eu vou mandar o fluorescente na barriguinha dele. Normal. Tira. Vocês estão vendo que o meu não ficou muito encaixadinho, mas não tem problema. Depois a gente faz um efeito que vai disfarçar isso aí, tá? Agora a gente vai fazer o biquinho. O biquinho, vocês vão ter que tentar encaixar mais ou menos aqui do lado da barriguinha, tá? Vai ser mais ou menos aqui. E aí eu vou trabalhar com amarelinho. Com amarelinho. E vou jogar também um pouco de laranjado, bem de longe, só para dar uma fumacinha, tá? Beleza, tá bom. Agora, nós temos o galinho para fazer, tá? O galinho, eu vou colocar um verdinho mesmo no galinho. Esse verdinho. Você vai só encaixar. Olhei mais ou menos aqui, né? Tem o pezinho e tal. E aí eu vou encaixar o galinho mais ou menos, respeitando. Tem que olhar por baixo antes de colocar, tá? Normal. Com o tempo vai pegando mais a prática. Encaixei aqui o galinho. Eu venho. Deixa eu ver se tá legal. Tá. Eu venho, coloco, tiro o galinho, tá? E aí, o que tá faltando aqui? O pezinho, né? Eu vou procurar qual stencil que tá o pezinho e o olhinho, ó. Tá vendo que os meus stencils já vai ficando com a marquinha de tinta. Não tem problema nenhum que esse papel ele não escorre, tá? E aí o pezinho eu vou fazer pretinho mesmo. E aí eu venho e encaixo o pezinho no local correto. Sempre você dá uma olhadinha assim embaixo, como eu tô fazendo, para poder achar certinho onde é o desenho, tá? Normal. Pronto.
Você vem, eu vou fazer no pretinho. Pezinho. Fez o pezinho, falta o quê? O olhinho. O olhinho você vai ter que encaixar nessa partezinha aqui, ó, perto da cabecinha dele. Então, você vem, sempre olha por baixo, por trás. Encaixou mais ou menos, tá? Manda o pretinho, tira. Então, ele já vai ficar o quê? O tucaninho. Aí você vai trabalhando com as cores que você quiser. Um exemplo, eu não curti o peito dele, eu tô achando que ficou forte demais. O que eu faço? Dá para arrumar? Dá. Você vem com o stencil novamente e tipo, eu posso jogar uma sombrinha de preto para ele não ficar tão desproporcional em relação aos outros. Ó. Já deu uma leve melhorada. Então, é simples. Né? É o stencil tacelado, você consegue fazer várias cores. É óbvio, gente, que para vocês fazerem uma obra de arte para ficar assim, com acabamento, primeiro vocês precisam pintar o fundo. Depois que vocês pintaram o fundo, colocou o stencil, colocou as texturas que vocês quiserem colocar, aí sim vocês vêm com essa arte por cima, centraliza e coloca por cima, tá? Mas eu não estou fazendo novamente o fundo, porque o que eu quero que vocês observem é o stencil, tá? Então, por isso que eu não coloquei fundo, para ficar muito claro que você consegue, com a forma tacelada, colocar várias cores sem ter nenhum tipo de distração, tá? E agora, pessoal, nós vamos vamos guardar, tá, gente? Olha, tirem certinho as fitas e guarda sempre retinho, olha. E quando for usar de novo, tá no jeitinho, tá? Agora nós temos aqui esse stencil, que é o único, né? É o mesmo desenho, porém agora muito mais fácil de aplicar do que o tacelado. Agora ele tem o quê? Ele tem um corte único, né? Retirou ele inteiro. Então, a gente vai fazer utilizando uma cor, tá? Para vocês verem. Eu vou colocar do lado aqui só para vocês terem essa noção certinho, tá? Colocou aqui, beleza. Coloca sempre a fitinha para não sair do lugar, tá bom? E vou usar o fluorescente para vocês verem melhor no vídeo, tá? Chacoalhou, saiu a tinta. E vai colocando. Tem problema, sujar a mão, depois vou passar a técnica até de lavar a mão para vocês, tá? E é a mesma coisa, eu vou fazer com a cor única só para vocês entenderem. Mas se vocês quiserem colocar a sombrinha depois, pretinho, amarelinho, branquinho, o que vocês quiserem, vocês podem colocar também, tá? Mas como a intenção é mostrar que ele vai ficar numa cor única, olha, ficou numa cor única. Vamos fazer no preto, só para vocês verem a diferença? Tá aqui, olha no preto, vai ficar como lá, ó. E outra, quando vocês forem colocar o spray no stencil, nunca coloquem assim com o caps virado de lado, nem do outro lado, sempre assim, ó, reto. Por quê? Porque ele não entra nos buracos do stencil, aí fica melhor o resultado, tá? Então, muito reto, ó, muito retinho, o resultado sai melhor, tá? Retirou, você tem o fundo preto como lá, e é o mesmo desenho. Então, assim, são técnicas diferentes, usando a mesma arte, e vocês aí em casa, né, podem usar a mesma técnica para fazer qualquer tipo de arte que vocês queiram, tanto tacelado quanto o único. E esse único também eu posso colocar cores se eu quiser, sem nenhum problema. Tá bom, pessoal? Então, eu quero mostrar para vocês algo bem importante agora. Vocês lembram que eu falei que esse monocromático você pode usar uma cor, você pode usar várias cores também para fazer fumacinha. Um exemplo. A fita, né, gente? Tem que colocar a fita porque é mais fácil para trabalhar sozinho, sem ninguém precisar segurar, tem que ter a fita. Você vai encaixar direitinho, tá? Aqui no caso eu vou trabalhar usando esse que eu já fiz com o fundo laranjinha, tá? Encaixou perfeitamente. Quanto mais perfeito você encaixar,
melhor o resultado, tá? Encaixou perfeitinho? Beleza. Ah, mas eu quero pôr mais uma fita porque ele fica soltando. Põe, gente. Põe mais uma fita, pronto. Resolve o problema, ele não vai ficar soltando. E para encaixar com a mão, porque às vezes ele sai um pouquinho, beleza. Vamos supor, vamos fazer um degradê. Eu quero fazer a cabeça aqui. Quero fazer amarelo aqui. Um exemplo. Vou deixar um laranjinha ali, vou fazer um vermelho aqui. Vamos brincar, vamos misturar, né? Quero fazer um verde aqui. Eu quero um azul nesse rabo. Posso. Agora uma fumacinha de preto. Em alguns lugares específicos. Em alguns lugares, fumacinha. Fumacinha é muito legal, gente, para quem quer dar um diferencial. Então, a fumacinha, o segredo da fumacinha é a distância, tá vendo? Apontar bem reto a distância e bate e volta, ó, tá vendo? Foi só a fumaça, ó. Isso é legal. E aí, vamos tirar e vamos ver como é que ficou. Cada efeito, gente, ele fica de um jeito, tá? Depende da cor que você vai trabalhar. Mas você tem possibilidade de trocar, de usar a sua criatividade e ir criando, criando. Não gostou? Põe de novo, faz uma outra cor. E é assim, tá, gente? Então, todas essas possibilidades com a mesma técnica, o nosso cara tucano. Pode mandar essa arte em camiseta, em N lugares, em boné, sei lá, no canto do seu armário, da sua geladeira, que você quer dar uma criatividade, uma exclusividade, sei lá, no móvel que você tem, uma cômoda. Então, assim, as possibilidades, elas são infinitas quando se trata de arte, principalmente a arte grafite, porque é um material que tem muita qualidade, tem uma durabilidade, e depois que você começa a dominar a técnica, não é muito difícil de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, eu quero mostrar algo bem interessante para vocês. Como essa técnica que nós fizemos aqui, né, dos stencils tacelados, do único e tudo mais, só possibilidades. Esses aqui eu imprimi porque eu gostei do desenho, tá? E eu uso muita coisa da internet. É bacana, a gente aprende técnica, sabe? E uma imagem que você goste, então é bacana que tenha na internet essa disponibilidade para a gente estar usando. Então é só para vocês conhecerem alguns exemplos. Olha, cada figura bacana assim, ó. E é tudo fácil. Várias figurinhas, né? Na internet. E é assim, isso aqui são coisas que eu me identifiquei. Então, eu achei bacana e eu fui imprimindo. Mas assim, as possibilidades... E vocês podem ver que são todas artes assim, que ia ficar bacana numa camiseta. Vocês podem fazer o stencil para depois estar colocando numa camiseta de vocês. Então, assim, as possibilidades, elas são... enorme, sabe? Desde de rostos. Olha que bacana essa granada também. E tudo assim muito fácil recortar. A técnica é a mesma, tá? Então vocês já aprenderam isso. E várias outras, tá? Isso aqui é importante. Pessoal, é o seguinte, vocês repararam, né, que desde a nossa primeira aula lá, nós temos esses stencils aqui, que estão aqui no nosso cenário da nossa oficina, né, do nosso projeto Sementes das Ruas. Eles não estão aqui por acaso, tá? Você vê que é a mesma técnica que nós usamos para fazer esse stencil único, né, que é o recorte inteiro. Então, isso aqui são figuras que foram retiradas na internet e foi feito esse mesmo processo, né, por mim. Tá vendo? Alguns com mais detalhes, outros não, mas o corte... Uns são mais demorados, outros menos, mas o processo é o mesmo, a técnica é a mesma. Nós vamos fazer agora, retirar, né? Fazer a arte e retirar para vocês verem como vai ficar. No caso aqui, sem muita formalidade, vamos só brincar de grafitar, tá bom? Vou pegar o preto aqui e vou literalmente fazer o meu gatinho. Olha que legal. Esse gato é muito legal. Ah, tá, mas vamos jogar algum tipo de efeito. Vou jogar uma leve fumacinha de branco em alguns pontos. E
quero jogar, eu gosto desse fluorescente. Vocês quase não repararam, né, que eu gosto desse fluorescente. Mas tudo bem. E um pouquinho de amarelo. Em algum ponto que eu queira jogar luz. Onde você quer jogar luz, na cabeça é legal jogar luz. Um pouquinho aqui. E venho com o preto para fechar. Preto é massa também. Em alguns pontos. E aí eu vou literalmente retirar. Olha que bacana o resultado. Um gatinho. E isso aqui eu posso usar dezenas e dezenas e milhares de vezes e ele não estraga. E esse papel ele tem uma coisa muito legal, ó. Várias vezes eu usei, ó, e a tinta ela absorve tão bem, ela não fica escorrendo e ela seca muito rápido. Então isso é uma vantagem. Tá. Vamos fazer o peixinho também? Beleza. Vamos usar o... Deixa o fluorescente para depois. Vamos colocar um. Esse verdinho é muito legal, tá? Vocês podem usar as cores que vocês quiserem, tá, gente? Eu estou usando essas aqui, mas não é que vocês tenham que usar essa. Vocês podem usar as cores que vocês quiserem. Vamos clarear um pouco o rostinho dele, né? Um pouquinho essa parte aqui. E vamos trabalhar com pretinho. Acho que nessas extremidades aqui é legal, né? Jogar um pouquinho de preto. Vamos tirar e ver como é que ficou? Bacana, né? Um tomzinho de verde, mas vocês podem usar cores que vocês quiserem. Eu tiro e guardo para eu usar de novo quantas vezes eu quiser o meu stencil, tá? Bora fazer o outro peixe? Vou fazer ele todo preto. Todo preto, preto, preto. Não quero colocar cor. Eu quero o meu preto monocromático. Pronto. E olha isso, gente, o stencil ele tá novinho, prontinho para ser usado quantas vezes eu quiser. Isso é muito legal. Qualquer um faz. Você pode pegar o seu filhinho de 3 aninhos, coloca uma máscara no rosto dele, coloca ele para fazer, tá? Tranquilo. Pessoal, o correto seria eu estar usando a máscara, mas como eu estou me comunicando com vocês, o movimento da boca ele é importante. Mas sempre que for trabalhar com spray, usem máscara, tá? A tinta é tóxica, faz mal, mas nesse caso aqui hoje eu não vou estar usando, tá? Vamos fazer o nosso gatinho aqui. Vamos usar o amarelo. Normal. E só o pretinho, para dar sombra. Deixa eu ver, ó, se ele só ir um pouquinho, você vem e encaixa de novo. Só o pretinho em alguns cantos. Rostinho, é bom estar apertando para ele ficar mais definidinho. Então, em alguns lugares você joga. Fumacinha, 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 tira. Estão vendo? A gente consegue uns efeitos muito legais, assim, com uma ou com 2 cores. Aí é muito livre. E outro gatinho, vocês veem que eu fiz bastante gatinhos, eu acho muito bonito a figura do gato. Ainda mais que tem a ver com a cultura egípcia e tudo mais, né? Então eu uso muito. Mas aí a arte, vocês que vão escolher qual que vocês querem. Vamos fazer o fundo preto. Totalmente preto. E vamos deixar a barriguinha um pouco branca com a própria arte. Já era, tá vendo? Ó, o meio da barriguinha dele eu não pintei muito. Eu só joguei uma fumacinha para trazer uma luz para a barriguinha. Então, são técnicas que vocês vão aperfeiçoando com o passar do tempo e vocês vão desenvolvendo. Mas vocês perceberam que todas essas possibilidades que eu mostrei para vocês são possibilidades interessantes que você usa a mesma técnica que você aprendeu na nossa oficina. Então não tem mistério. Ah, mas eu não quero pegar uma figura que está na internet. Tá, você não quer pegar uma figura que está na internet. Faz o seu desenho. Sei lá, cria um desenho. Um desenho criado, ele é legal porque você vai ter uma exclusividade também, né? Um exemplo, qualquer um pode chegar na internet e pegar uma imagem dessa e fazer um stencil, ainda mais agora, depois da nossa oficina, que vocês aprenderam direitinho o processo, viram que é fácil, que todo mundo pode fazer. Então, a intenção é facilitar o processo. Agora,
vocês querem criar o desenho de vocês, na próxima aula eu vou dar dicas importantes de qual que é o processo de ampliação de desenho, que é o trabalho do quadriculado. O quadriculado ele é muito importante quando você vai reproduzir uma imagem ou até você vai fazer um mural, porque normalmente você vai fazer um mural, ele tem uma dimensão grande, você vai usar um desenho pequeno. Olha a minha mão que bonita, mão de grafiteira. Então você vai pegar uma imagem pequena e vai ampliar no muro grande, tá? Então a intenção é que vocês aprendam também esse processo e eu vou estar dando dica, tá? E vou estar orientando como se fazer esse processo com o máximo de praticidade possível, tá? A intenção é descomplicar o processo. E é isso aí, gente, as várias possibilidades que a gente tem, como nesse caso aqui, vocês estão vendo desse sapato, esse aqui, ele é um stencil de contorno. A gente não fez ainda, tá, gente? Mas ele não está aqui, esse stencil de contorno não está aqui de graça, de bonitinho, enfeitando. Isso vai ser uma técnica que vocês vão aprender, tá? Então, vocês não podem deixar de ver o nosso próximo vídeo, porque no nosso próximo vídeo nós vamos fazer o stencil de contorno e ainda vamos aprender uma lição muito importante, que é os tipos de caps que a gente tem, os termos utilizados do grafite no movimento hip hop e algumas outras coisas bem interessantes que são muito importantes, tá, de vocês aprenderem. Não perca o nosso próximo vídeo. Muito obrigada. Tamo junto. Salve o movimento hip hop. É isso aí.